E aí pessoal, tudo bem? Hoje nossas convidadas de hoje são de Pareci Novo, mas o que Pareci Novo tem a ver com São José do Sul, né? Nosso programa é São José do Sul, né? Já já vocês fiquem sabendo, logo depois da nossa vinheta. Não sai daí! Pois bem, pessoal, antes, inclusive, de nós falarmos com nossas queridas convidadas do Pareci Novo, o Paulo tem novidades e pelo jeito, o nosso programa está agradando, né, Paulo? Tem patrocinador novo aí? Temos colaboradores, patrocinadores e está aumentando, né? Que bom. Ótimo. Decor, Sabor e Companhia, pimentões coloridos, sem agrotóxicos, produtos deliciosos por natureza. Irmãos Bona, esquadrias de madeira e móveis planejados. Majob Link, provedor de internet para São José do Sul e municípios circunvizinhos, tecnologia em fibra ótica. 100% Gaúcho, o site do agronegócio, a marca do Rio Grande. Agroturismo FIR, certificação orgânica em horticultura e moranguinhos. E uma vez por mês um café colonial com reserva antecipada. Prefeitura Municipal de São José do Sul. E o nosso novo colaborador é a Casa 470, vinhos finos e Wine Bar. Os melhores vinhos na sua casa ou na nossa casa. E aí, pertinho, aqui em São José do Sul. Né? Na 470, logo depois da ponte da divisa de Montenegro com São José do Sul. Exatamente. Então, agora sim, vamos conversar com essas nossas convidadas aqui, queridas convidadas. Violenise Krain, tudo bom? Tudo bem. Tayana. Olá, tudo bem? Tudo bom? Como é que é essa história de Pareci Novo no programa de São José do Sul? Explica para nós. Pois bem, então, nós somos as proprietárias do Free Stick Sabores Pareci. Nós estamos localizados em Pareci Novo, como tu citou. E nós fazemos parte do Circuito Caminho do Coração, que faz parte dentro de Pareci Novo e dentro de São José do Sul. Isso mesmo. Muito bem explicado, fácil de entender. E por que vocês fazem parte do circuito? O que tem de bom lá no Free Stick Sabor? Tem várias. Tem coisa boa lá? Tem coisa boa, tem. O que tem de bom lá? Bom, a gente tem uma degustação de geleias. As geleias são todas fabricadas na propriedade. São geleias à base de frutas e de flores. Opa, geleia de flores, isso é diferente. Porque eu estou acostumado com geleia de... Tem moranguinho, figo, goiaba, sei lá, né? E agora tem de flores. Tem de flores. Sendo de Pareci, só podia ter flores, né? Pois é, né? Tem mais isso aí, na Cidade das Flores, e mudas, citrus, etc. Né? E dos citros, né? Então tem que ter, tá certo. São de pétalas de rosas, tem de flor de hibisco, flor de laranjeira, flor de bergamoteira. Já fiz algumas experiências com a camomila. Deu certo, agora tem que plantar ela numa quantidade. Mas camomila não é chá? Mas ela é uma flor. É uma flor. É uma flor. Sim, mas se faz chá. Então já resolve dois problemas de uma coisa de uma vez só, é isso? Isso. Legal. Bom saber. Como eu não gosto muito de chá, então eu posso pegar essa geleia, uso como geleia geleia e já resolve também o problema com chá. E ela é muito deliciosa. Tá bom. Faz também de como é aquela florzinha da Páscoa lá, como é a florzinha da Páscoa essa que tem? Como é que chama? Amarelinha aquela? Eu sei qual é. Quando fugiu o nome de todo mundo. Eu quero experimentar agora com violetas. Mas não essa violeta de vaso, né? Essa violeta de jardim, a antiga violeta de jardim. Eu consegui algumas mudas e estou produzindo, e eu quero produzir uma quantidade mais ou menos, porque é uma das minhas flores prediletas também, é a violeta, né? E eu vou experimentar fazer essa geleia. Legal, me lembrei o nome da flor, Marcela. Marcela, não, de Marcela eu ainda não experimentei. Ainda não experimentaste? Não experimentei. Esse chá eu gosto. Boa ideia. Esse é uma ideia. Uma Gostei geleia da especial ideia. para Páscoa, viu? Gostei da ideia, A gente sempre está aberto a novas ideias, né? Porque tem que ser, né? Isso é importante, a renovação
dos produtos, às vezes, né? A gente procura sempre fazer daquilo que vem da minha geração, assim, dos meus avós, mas também a gente precisa, às vezes, inovar algumas coisas, né? Que nem, por exemplo, a Spritzpia é uma coisa que eu trago de infância. Eu fugia às vezes da mãe e ia lá na avó tomar Spritzpia, porque eu gostava, mas como naquele tempo não era assim, aquela coisa, podiam tomar bastante coisa doce, né? Então, tinha tempo que podia, né? Hoje não pode. Hoje em dia eu diminuí bastante, eu consegui fazendo experiências e fazendo algumas coisas diferentes, assim, eu consegui diminuir bastante no açúcar, tá? Na Spritzpia. Tá, e nas geleias, como é que é a questão do doce? Tu coloca açúcar ou ele é adocicado naturalmente? Não, eu procuro colocar açúcar e às vezes eu consegui comprar açúcar, vem de São Paulo, um açúcar orgânico, né? E eu consigo através de um pessoal de bom princípio. Então eu consigo fazer com açúcar orgânico, mas é açúcar. Não deixa de ser açúcar, mas o importante nessa história toda é que a tua produção toda lá, né, de citros e flores, é orgânica. A gente sempre preza. E agora, e agora tendo o açúcar orgânico, então a tua geleia também é considerada como orgânica. Então mantém o padrão de produto orgânico. Olha aí, pessoal, olha aí, tá aí a dica, ó. Eu pareci novo, bem na entrada ali, bem pertinho. Tá? E ô Lenise, quando começou essa história? Conta para nós, conta um pouquinho da tua história. Como é que começou essa história do Frishtik Sabores Parecer? Quem sabe eu deixo um pouquinho para Thay falar que ela sabe bem como é que funciona. Ela sabe, cuida mais das Mas não era ela que saía levar o café para o pai lá de manhã e tal, enquanto o pai estava quebrando pedra. Como é que é o negócio? Verdade. Conta para nós. Bisavô, que é o pai da avó, ele explorava as pedreiras lá, porque lá é uma região conhecida pela pedra grés. E tanto que a gente tem uma caverna na propriedade que a gente também faz trilha, e ela é de pedra grés. Ah, legal. E aí ele explorava as pedreiras lá. E a avó, ela ia todo dia levar um cafezinho, um Frishtik, um pequeno café, lá pro biso. Mas ela tinha outra intenção, não é mesmo? Claro, eu era criança, né? Imagina. Ia brincar na caverna. Eu queria brincar, daí o que eu fazia? Eu pegava a trilha e ia brincar nessa caverna. Tá certo. Mas agora conta um segredo para nós. Essa caverna, ela já estava lá ou teu pai construiu para tu ter um lugar para brincar? Não, ela tinha vestígios de indígenas, né? Índios moravam lá. A Thay fez uma pesquisa sobre isso. Sim, era principalmente guaranis e caigangues que existiam ali pela região. E aí os indígenas, eles se abrigavam naquela caverna. Só que depois, quando começou as imigrações, os indígenas começaram a ser extintos, né? E aí teve conflitos, então depois a propriedade ela foi passando por vários donos até chegar na família. E depois ela acabou saindo de novo da família e a avó soube que a propriedade estava sendo vendida. E a muito custo. Voltou para a família. Voltou. Muito bem. Muita insistência. Muito bem, mas valeu a pena, né? Sim, mas muito valeu a pena. Ótimo. Isso Faria aí, tudo novamente. Viu que legal? É uma história, né, tia? É uma história. Isso ali é bonito, assim. Se a gente pesquisar, nossa região tem muita história bonita. O tempo da saída, do término dos indígenas para a colonização portuguesa, foi a primeira nossa, foi a portuguesa, né? Então tem muitas histórias, que pena que a maioria delas se perderam, né? Sim. Mas tem muita história bonita dessas cavernas, tem vários lugares, tem pequenas cavernas que eram as residências dos indígenas, né? Se abrigavam do frio, da chuva, né? Isso. Inclusive tem dentro dessa caverna, tem assim, tipo um poço, aonde eles recolhiam a água. Porque ela tem algumas fendas, né? Então,
corre dentro daquele lugar. E por incrível assim, lógico assim, eu sempre digo assim, a água mais limpa impossível, porque ela já vem filtrada da própria pedra grés, né? Esse é o melhor bem filtro geladinha, que tem. aquela água gelada. Sempre gelada. E é a pedra grés, né? Que é justamente a pedra de filtro, né? Então, é muito pura. Isso ali, tu começaste quando? Esse empreendimento turístico, tu começaste quando? O turismo, na verdade, o turismo mesmo a gente começou em 2018, mas a avó fabrica há uns 10 anos já os produtos, né? Já. Os produtos eu comecei a fabricar quando, de uma festa da Citrus Flor, em Paris Novo, foi feito um curso de pães, biscoitos e geleias. E uma me chamou muito a atenção, que foi a geleia de pétalas de rosa. Então, lá depois eu pensei assim, bom, se dá para fazer de pétalas de rosa, né? Quem sabe dá para fazer. Não das outras, né? E eu fui fazendo os testes, né? E foi dando certo. Inclusive esses cri-cris também que eu faço de laranja, e faço laranja, bergamota, lima, limão com gengibre, limão bergamota, tem vários assim. A gente aprendeu um só, né? Que foi de laranja, e dali eu fui fazendo as minhas experiências. Isso aqui chama cri-cri. Isso é cri-cri. Nada a ver com grilo. Não, aqueles cri-cri que nem o pessoal faz de amendoim, né? Esse é com cascas de fruta. Casca de laranja, casca de bergamota? De bergamota, de limão, de lima, limão, bergamota. Bastante açúcar. Mas assim, ele gruda a quantia necessária na casca. Não fica muito, porque vamos dizer, se eu ponho 2 quilos de açúcar numa porção dentro da panela, vai me sobrar mais de 1 quilo só de açúcar. E daí eu só tiro a casca. Certo. Então não é muito, não fica muito açúcar grudado. Certo. Não tem como haver excesso. Não. E é muito saboroso, eu experimentei esse aqui. Esse aqui, ó. Conheço já. Bergamota. De bergamota. Esse é de bergamota. É muito saboroso. Vale a pena, né? Vale a pena. Se vocês confiam na palavra do Paulo, ele tem, não? E daí ali é que eu comecei principalmente com as geleias, né? E depois, e continua dessa. Depois, em 2018, o circuito surgiu. Temos a caminhada primeiro, né? Em 2018. Tivemos a caminhada e o circuito surge, e aí a avó veio, ela sempre teve a ideia de implementar o turismo na propriedade, mas nunca o como. E aí ela viu o como e disse, tu não consegue assim, me dá uma ajudinha? E eu comecei dando uma ajudinha e daqui a pouco, meu Deus, virei sócia. Viu? A gente isso vai ter nas nossas redes sociais um vídeo. E lá também eu já digo assim, por livre, espontânea pressão. E tu tem que ajudar a avó. Tem que ajudar a avó não tá dando conta. E é muito legal, mas vocês fazem esses produtos, tudo? Eu vi, você tem café colonial também? A gente faz piquenique no momento. Piquenique, a gente né? posta... É free stick mesmo. É um free stick. É um free stick. Não é um café Free colonial. stick inclusive nas camisas de vocês, né? Sim. Ali, viu? Sim, a gente faz o piquenique, a gente lançou pós-pandemia o piquenique. A gente até fazia um café, é um café típico, não é um café colonial. Mas a gente perdeu a estrutura durante a pandemia, que a gente ficou 2 anos fechados, e depois, pós-pandemia, a gente ressurgiu e lançou um piquenique. É uma coisa... Então aquele café, o café é aquele acima das nuvens. Continua, porque nós temos uma foto. E como que ficou fantástico. Que vem já vai ter algumas novidades também, porque a gente está pensando em fazer uma estrutura para poder acolher melhor as pessoas, né? Então o grupo de turista, como é que funciona? Um grupo de turista que vem visitar o circuito.
Vem fazer um roteiro ali no circuito. Claro, hoje nós temos 8 propriedades. O pessoal não consegue fazer as 8 num dia só, então eles escolhem 4 num dia e no mês que vem, mês seguinte, eles vêm nas outras 4 propriedades, ou vão jogando, né? Repetem algumas e vão jogando. Mas aí começa, em princípio, não que seja obrigatório, mas em princípio o ideal seria começar com o café da manhã lá no Free Stick. Acima das nuvens. Acima das nuvens, é verdade. Que seria bem legal, né? Que é legal. Porque como a propriedade fica em cima no morro, e daí de manhã se forma aquelas nuvens, aquela cerração, a neblina no vale, dá a impressão que tu está acima das nuvens, então. É isso, por isso que Por isso o café é acima das nuvens. O café acima das nuvens. Isso foi no tempo do Otto ainda, né? Isso. Ele tirou aquela foto. Eu acho que foi ele que tirou aquela foto, né? Fantástico. Foi. Ficou bem legal aquilo lá. Tá. E tem trilha também, falasse? Tem uma trilha que vai até a caverna. A gente começou há pouco uma trilha pela Vila Grés, que lá é conhecido pela Vila Grés, que inicia desde o escultor Carlos, lá embaixo, e aí vai subindo. E todo o caminho do morro, porque o morro todo é de pedra grés, então todo o caminho do morro, as construções são também de pedra grés, é conhecida como a Vila Grés. E aí termina na caverna, que é de pedra grés também. Inclusive perto da caverna tem algumas coisas ainda que foram deixadas pelos antigos, aquelas pedras de alicerce, que hoje em dia é o que? 30 por 15? 30 por 15. 30 por 15. Gente, aquelas era 50 por metro. 50 por 80. Ainda tem uma bem perto dessa caverna, essa trilha, tem ainda uma pilha dessas pedras. Nossa. E a gente preserva elas para mostrar como é que era antes. E era assim, naquele tempo não tinha máquinas para tirar, né? Era tudo na força humana mesmo. Eu sei que lá em casa, quando eu fiz uma terraplanagem para fazer o meu prédio na frente, achamos essas pedras enterradas ali, na nossa frente ali. Achamos essas pedras grandonas. Aí eu fui pesquisar, era a residência do antigo coronel Carl Birgel. Era o coronel do Império ainda, né? Ele morava ali. Ele fugiu de Bom Princípio porque ele era a favor do Império, não a República, né? E quando o Brasil se tornou República, ele teve que fugir de lá. E ele veio morar lá em São José. Lá em São José, porque uma filha dele morava ali e ele veio se esconder na casa da filha. Então, essa casa era do Carl Birgel, feito com essas pedras. Sabe lá se não eram as pedras lá do... Vai saber se não era lá da pedreira. Né? Da pedreira de vocês lá. Ali perto tinha, não sei se na tua propriedade não tinha pedreiras, não. Pedreira eu não sei, mas tem nessas pedras, tem. Porque é pedra grés também, né? Tem. Nossa região é toda pedra grés. Tem vários tipos de pedra grés, né? Porque tem aquelas como eles chamam, a de cantaria, que é o que o Rodrigo usa para fazer as esculturas, né? Porque ela não tem veio, né? Ela é maciça, é uma pedra muito dura, com certeza, né? E ali onde é a nossa propriedade, tem bastante dessas pedras. Até uma história bem interessante, quando eu fui morar lá, não tinha água e não tinha luz lá em cima naquela propriedade ainda. E eu queria fazer um poço. E eu lembro que o meu pai disse assim, que antes de 50 metros eu não ia achar água, não ia ser achado água. E realmente, o poço lá em casa tem 148 metros. Credo. Fundo. Atravessando pedra. Atravessando as pedras. É muita. E era realmente. Põe água boa nisso. Pelo menos a água é muito limpa, porque imagina tu filtrar por mais de 100 metros de pedra grés. É uma água limpa. É perfeita, é uma água muito, muito boa. Chegaste a andar analisar em Já, laboratório? várias vezes.
É legal, né? Aham. Também já mandei analisar a minha lá e tá fantástico. Ela Nossa, ali disse também sim, é ela muito boa essa está água. Mas muito também, perto nossa, da uns 90 da metros, água. tá? Tu vê, e a parte baixa ali. Como é que se chama? 90 Essa água metros. que a gente compra nas de garrafa. Né? Ah, sim, da água mineral. É né? da água mineral, isso mesmo. Ela está bem perto. Tá bem próximo, né? Está bem próximo pela filtragem, Pela filtragem que tem. aham, isso mesmo. Mas me diz uma coisa, Eulinice, a agroindústria que tu tens lá, essa não é de 2018 nem é de 10 anos atrás, isso é recente, né? É mais recente um pouco. Mas tá ali funcionando, Está ali bonitinho. funcionando. E é só tu que trabalha ali ou tu já botou a neta a mexer o caldeirão lá? Como é que funciona? Não, assim como eu aprendi com meus avós, né? Eu agora estou passando para ela também, porque é bem interessante, né? Na nossa família as coisas não passam de pai para filho? Não, é de pai pai para vô pra neto neto. ou de vó para neta, porque eu aprendi com a minha avó, vamos dizer, o que é o escultor, que é o Rodrigo, que é meu filho, aprendeu a esculpir com o meu pai, que fazia já alguns trabalhos em pedra, e agora a Tayana É tudo passado assim, Tá a comigo. geração pula uma. Foi uma geração. pula sempre uma geração. E nessa trilha está junto o escultor, que é o filho, para fazer a trilha, aquela caminhada, tá toda essa parte histórica junto, né? É que tem dois tipos de trilhas que nós fazemos. Tem essa completa, que é da Vila Gres, que é algo bem recente também, e é algo que a gente está lançando agora. E tem a que a gente sempre faz, que é da propriedade até a caverna, que a gente come uma degustação ou faz um piquenique, e depois a gente vai fazer a trilha, que começa na propriedade e termina na caverna. Ela tem uns 40 minutos de ida e volta, né? Mais ou menos isso. Agora a região, eu conheço assim de passagem, mas é muito bonita. A Vila Gres ali toda, vale a pena visitar. Vale a pena. Para quem não conhece, e é fácil de localizar, fácil acesso e tudo, né? Então vale a pena de fazer as trilhas e degustar os produtos, né? Também e a gente tem uma vista muito bonita, né? Porque tem os lugares que tu enxerga longe, né? Assim, uma vista muito... Topo do morro, né? Tá certo. Mas me diz uma coisa ali, a última vez que eu estive lá na propriedade, lá no Free Chic Sabores Pareci, tinha na entrada, um pouquinho antes da casa, tinha uma escultura do Rodrigo, em formato de uma mão. Né? Com quase 3 metros de altura. É uma mão um pouco grande, né? Uns 3 metros de altura. Generosa. Falta 18 centímetros para 3 metros. Essa fica ali. Essa Não. fica. Não vai ficar. Não, aquela foi uma encomenda que ele esculpiu lá em cima pelo tamanho, e aí ele teve que esculpir lá em cima, mas não. E agora eles têm que construir o caminhão para carregar ela? Ou como é que funciona? Quase isso. Eu não sei se vai, ele pelo menos diz que nos primeiros dias essa pessoa vai carregar. Que pena. Tá bonita aquela mão ali? A gente quer ele pra fazer uma pra nós. Já tá nos Até lá planos. tem Tá na duas conversa, pedras. já, tá certo. Tem 2 pedras. Disse assim, ó. Eu já disse pra eles assim, tu tem que fazer alguma coisa pra mãe. A mãe Pedra aqui não gosta de falta. Claro, tem que agradar a mãe, e a filha, né? Tem que agradar as Tem que duas. agradar, né? Olha o compromisso. Ô, Rodrigo, olha o compromisso. Rodrigo, vai ver esse filme, vai ver o programa. Tá lançado o compromisso, te vira. Certo. O que mais tem nessa cesta? Eu vi ali, ó. Olha aqui, o pessoal, elas trouxeram. O que mais tem? Vamos mostrar. Mostra. Aqui o cri-cri, Cri-cri, esse aqui famoso deve ser Esse é de lima. limão, não, esse é limão com gengibre. Limão com gengibre. Aqui Mel com chocolate, mel com bolachas, chocolate. Bolacha de mel. As geleias já tem geleias, aqui. essas de pimenta, eu trabalho bastante também com geleia de pimenta. Pimenta com abacaxi. Não, essa é pimenta com laranja. Bom. Mais cri-cri. Cri-cri, tem as Aí bolachinhas. as bolachinhas. bolachinhas de mel, As aí famosas tem, bolachinhas de vovó. aí tem as bolachinhas assim, pintadinhas. E essas aqui são as de flores, né? Essa aqui é de pétalas de rosa.
né? E essa aqui é a de flor de hibisco. De hibiscos, que é a minha preferida. Preferida do Mas nós meu estávamos, cliente, nós estávamos que comentando é assíduo. nós estávamos comentando antes, rapidinho, né? Pareci Novo, São José do Sul, estamos em Montenegro. São os 3 maiores produtores de citros do estado do Rio Grande do Sul. Verdade. São os 3 maiores verdade. produtores de citros do estado. As cidades maiores produtoras de citros no estado: Montenegro, Montenegro, Pareci e aí São José do Sul. Estamos aqui. A gente sempre tenta trazer essa questão, porque pelo nome, né, Sabores Pareci, e Pareci Novo é reconhecido como a capital das flores, mudas e frutas, daí a gente tenta sempre trazer essa questão das flores e dos citros nos produtos. Tá certo? Não, tá. Eu acho que a por gente aí. tem que aproveitar isso, explorar isso, porque o turista, essa época agora, ele vem para nossos 3 municípios ali, ele vai se deliciar em frutas, ainda mais esse ano, que a fruta está muito deliciosa, né? Muito boa, o clima ajudou, como ele ajudou o pessoal lá da uva, Isso. e ele está ajudando, o clima está excelente para a nossa citricultura. O sabor dela está incrível, né? Inclusive daí aí eu consigo, nessa época eu consigo fazer as cucas, né, com citros, cucas de bergamota, de laranja, e a gente tem também um pão de laranja que é uma receita de família. Opa, Né? Isso opa. receita Isso de já me família. interessa. Pão de laranja, receita de família. Isso Pão, tem cheirinho. Eu não tenho pão aqui, mas já tem cheirinho de coisa boa, viu? É um pão de laranja. Então ele o alemão gosta, né, de um salgado, Salgado doce. doce. Claro. Então, claro. assim, pão é o salgado com toda aquela laranja. Só que não é qualquer laranja. São 3 tipos de laranja só que pode ser feita esse pão para a receita dar certo. Aham. Porque tem E não- sabor. Isso é segredo de família. Esse é o segredo da família. Tá certo, Tá tá anotadinho certo. já só no meu caderno da avó agora. Já tá lá no seu caderno, guardadinho, no cofre lá, aquele cofrinho lá, aí, direitinho. Tá bom. Não, e até assim, eu até fiquei bastante contente uma vez quando eu fui fazer um pão, porque isso eu aprendi com a vovó Herle, né? E esse pão de laranja, e eu dei uma prova para um tio, meu tio Jorge Herle, e ele experimentou assim: mas isso parece os pão da vovó? Eu disse, claro, eu aprendi com ela. Só podia ser, né? Só podia ser, né? Pessoal, nossa conversa está ótima, mas o nosso tempo também está terminando. Como sempre, ele termina antes do que a gente queria, né? Então, considerações finais, deixo para vocês o convite para a turma para visitar o Free Stick. Vamos lá. Tá, que as nossas relações públicas faz isso melhor do Nós que a avó. gostaríamos então de convidá-los para conhecer a propriedade, conhecer os produtos. Eu aposto que muitos de vocês não conhecem as geleias de flores. Então, por favor, venham, nos conheçam, façam uma trilha, degustem e se sintam da família. Como se chega lá? Pela RS 124. A gente fica bem na divisa ali de Montenegro, logo na entrada de Logo na Parecido. entrada. Mas no Google Maps tem fácil, né? É Sim, só sim, a procurar gente ali tem no nossa Google Maps. localização, Free Stick Sabores como Parecido. já colocamos antes, é bem fácil de chegar, né? Sim, Barbara, Sim. beira da RS E ali. acompanha nas redes sociais. Ela é o nosso marketing, ela faz muito bem. Faz. Está ajudando, inclusive ela está ajudando a Marilise também no marketing dela. isso lá, mesmo. então, depois eu vou pegar umas dicas com a Marilise também para fazer o da Decor e aí por aí E vai. a gente né? vai seguindo, isso aí. Aí vai indo. Obrigado pela presença de vocês. Muito E obrigada. lembrar mais uma vez Vamos lembrar os nossos patrocinadores. nossos apoiadores, a Decor Sabor e Companhia, Irmãos Bon, móveis de madeira, Majob Link, provedor de internet, 100% gaúcho, o site do agronegócio, Agroturismo FIR, Prefeitura Municipal de São José do Sul e hoje ressaltando a Casa 470, também bem no início da 470, uma casa de vinhos finos.
e Wine Bar. É uma novidade para a nossa região. E pelo que eles contaram, para o próximo verão vai ter mais novidades muito boas para a nossa região, lá na Casa 470. Muito bem. Pessoal, eu não sou chato, eu sou seletivo, então eu já vou dizendo agora. Aquela geleia de hibisco eu vou ficar com ela. Tá? Já pode deixar aí, que essa eu vou ficar com ela. Sou seletivo, já deixa reservado ali, que essa é minha, tá? Não adianta tu ficar olhando ali. Já não olho mais. Pessoal, até semana que vem e vamos colocar São José do Sul no mapa. Até semana que vem.